com pressão, fit muita diversão. 12 GB de internet pra ninguém ficar na mão. Tem 3 GB pra irritar, YouTube em qualquer lugar. Pressão conecta mais pro seu corre não parar. Ouve só esse beat, vem também pro fit. Com Prezão WhatsApp é sem limite. O Prezão mensal tem 15 GB de internet, sendo 3 exclusivos pra YouTube, mais WhatsApp ilimitado. Com Prezão, você se conecta mais com seu corre. Pra onde vai ser nossa viagem? Pera, vou pedir uma ajudinha pra IA. Salvador. Pronto, estamos ao vivo agora, demorou mais um pouquinho aí, a ansiedade bateu aí, hein, galera? Mas hoje nós vamos falar sobre ansiedade, exatamente isso, ansiedade que é um mal que atinge milhões de brasileiros todos os dias, impactando diretamente na sua saúde mental, e nós vamos abordar esse tema. Hoje nós estamos recebendo aqui no Fala Tudo Podcast, no estúdio do Fala Cajazeiras, o psicólogo Gabriel Reis. Ele é psicólogo clínico, professor universitário, palestrante, pós-graduado, especialista em teorias psicanalíticas e pós-graduado em psicopatologia. Eu quero saber de você o seguinte: você é ansioso? Você é ansiosa? Se for, Gabriel Reis hoje vai desmistificar. Gabriel, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. E vai ser uma noite de esclarecimento. Tô ansioso. Vai entender um pouquinho sobre essas questões da ansiedade, né? Como ela se estrutura, o que é, como tratar, como lidar com isso no dia a dia, como isso atrapalha a vida das pessoas. Então vai ser uma noite psicoeducativa, né? Se a pessoa quer aprender a lidar com a ansiedade hoje, esse conteúdo vai ser de grande valia. Muito bacana, muito bacana. Gabriel, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu estava lendo recentemente que a ansiedade é um transtorno que afeta aí milhões de brasileiros, né? Mais precisamente, segundo dados da Organização Mundial da Saúde aí, diz que aqui no Brasil ela afeta mais de 18 milhões de pessoas. Ou seja, é algo assustador, né? Muitos chamam que é a doença do século, que é a ansiedade. Mas, de fato, Gabriel, o que é ansiedade? Quando a gente vai estritamente entender o que é ansiedade, a gente precisa pegar etimologicamente a palavra, né? Sim. Ansiedade, que vem do grego ansiete, que traz uma ideia e traz uma conotação que quer dizer sufocamento. Quando a gente pega a ansiedade, a gente precisa entender alguns pontos fundamentais, básicos, primordiais para a gente aprofundar depois. O ponto inicial é a gente entender de que a ansiedade ela tem a sua parte boa e a sua parte não tão boa. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de algo que é essencial também à vida do ser humano. Agora, quando essa ansiedade ela é desestruturada, não acaba tendo a sintonia necessária para o ser humano viver bem, ela pode ganhar um contorno já prejudicial para a vida do ser humano. Que ansiedade boa é essa? Da onde vem essa ansiedade que tem a sua participação positiva na vida do ser humano? É essa ansiedade inerente a esse ser humano, vamos dizer que um ser humano ancestralizado, partindo de qualquer pressuposto, partindo do pressuposto do homem na linha evolucionista, para quem acredita, e partindo do homem na linha criacionista, para quem acredita. Esses dois homens, independente de onde ele veio, independente da crença, da fé, da compreensão e dos estudos que você entende na evolução humana, esse homem, em um determinado momento, ele precisou desse ponto específico que é a ansiedade para sobreviver. A ansiedade
igual e equivalente à preservação da espécie e viver. Por quê, cara? Porque a ansiedade, ela é um tipo ou uma ramificação da emoção do medo. A gente vai entender isso depois. É como se fosse uma subcategoria do medo e é um estado que o ser humano precisa estar para sobreviver. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, vamos supor, numa estrutura ansiosa, o ser humano, ele precisa, e ele de fato, ele dispara fisicamente várias movimentações no seu corpo diante do gatilho da ansiedade. É como se fosse uma movimentação dupla. A ansiedade, ela articula tanto questões psíquicas como também situações fisiológicas. Então é um caminho que é duplo, que ela se manifesta nos dois. E esse homem que vivia antigamente, ele não tinha aparatos tecnológicos, todo um arcabouço de situações que ele pudesse recorrer. Ele estava ali, vamos supor, em uma situação de floresta, uma casa que não era tão estruturada assim, em meio a várias situações e circunstâncias de medo e problemas que ele poderia ter, aonde todo esse mecanismo de resposta psíquica e física era disparado mediante alguma coisa que viesse de encontro à sua vida, alguma coisa que pudesse colocar em risco a sua vida ou, de fato, tirar a sua própria vida. Lutando pela sobrevivência. Nesse sentido. Um exemplo, um predador. Exemplo, uma cobra, uma aranha que aparecesse na casa dele, ele já tinha que ter todo um mecanismo. E é como se a estrutura psíquica se adaptasse a esse ambiente, àquela circunstância, àquela vivência, para dar um retorno e possibilidades de saída daquele problema com aquele ser humano. Porque hoje, a pessoa é mordida por uma aranha, por uma cobra, ela vai recorrer hoje a um SAMU, a um médico. Antigamente não tinha nada disso. Sim. Então o psiquismo era estruturado em uma defesa para que o ser humano pudesse se livrar de tudo que viesse causar prejuízo para ele. Nesse sentido, a mente e o corpo reagiam para proteger o ser humano de alguma forma. Sendo assim, quando esse ser humano, ele tinha reações ansiosas, não era numa situação ruim. Se ele não tivesse, por exemplo, uma aceleração dentro do seu sistema sanguíneo para agir rápido, para tomar uma decisão, para se articular de uma forma mais eficaz, ele poderia estar muito mais propenso ao perigo e à morte do que sem essa reação física. Por exemplo, a respiração num processo de ansiedade, ela é trabalhada muito mais do que se a pessoa não tiver um processo ansioso. É como se o pulmão pudesse trabalhar de uma forma, numa respiração muito mais rebuscada, porque aquela pessoa pode estar correndo de uma situação perigosa. Então o corpo reage equivalente àquilo que é necessário para o ser humano se safar de problemas e situações. Então, aqui a gente tem uma explicação muito clara de que a ansiedade é uma coisa favorável e foi muito bem acolhida pelo ser humano pré-histórico, aonde, em situações de perigos, ele tinha que se precaver diante da sua própria espécie e sobrevivência. Perfeito. Um processo de luta e fuga. Porque tinha ferramentas, não tinha tecnologias necessárias, não tinha situações que ele pudesse, de fato, estar protegido e esse psiquismo está ali instável. E essa movimentação gera um sinal de alerta, como se fosse uma atenção redobrada. Onde é que está o perigo? O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer? Se um predador vier, se alguma coisa ruim acontecer, o que é que eu faço? Esse sinal de alerta jogava o ser humano sempre para uma possibilidade de coisas que poderiam acontecer. Essa coisa do futuro. Como é que vai ser? Como é que será? Poxa, mas e se? O famoso e se, né? E se acontecer isso? E se não acontecer? Todas essas probabilidades, movimentações e o que a gente chama de fato de tentativa de controle dos processos da vida
eram muito mais evidentes na cabeça desse ser humano, porque ele tinha que se precaver, ele tinha que ver o que ia acontecer, ele tinha que calcular, ele tinha que ver as possibilidades e o perigo que ele poderia estar ou não. Esse cérebro foi herdado para os dias atuais. E aqui se encontra um problema, porque Exato. hoje a gente está em outro contexto, em outra movimentação. Óbvio que não totalmente isentos dos problemas da vida ou situações que nos tragam perigos. Mas hoje estamos em outro cenário. Mas essa modelagem cerebral e psíquica parece que foi herdada para os dias atuais. E hoje a gente está em vários movimentos, estamos em vários movimentos da vida que a gente botando na balança às vezes não fecha. O grau de preocupação, de medo, de tentativa de controle sobre as coisas não fecha. E a pessoa sofre em função desse desgaste psíquico que nós chamamos de ansiedade, às vezes sem nenhum tipo de fundamento. Como lá atrás tinha fundamentos necessários. E hoje a gente se vê diante desse dilema, né? Diante desse mal do século. Então eu quero dizer com esse primeiro ponto de que a ansiedade tem a sua parte boa. E hoje a gente precisa fazer esse garimpo, essa separação, para que a gente não sofra com uma coisa que veio para nos ajudar. Positivo. Consegue entender? Sim, sim, claro. É aquela coisa, só fazendo um recorte que você fala dessa coisa passada, eu estava fazendo um estudo, né, o porquê que as pessoas, o medo de falar em público, por exemplo. Sim. Né, eu comecei a adentrar por essas questões e o que foi que eu vi? Que é uma herança dos nossos antepassados. Sim. Porque no tempo dos nossos ancestrais pré-históricos, né, o que acontecia? Tinha um líder. E aquele líder, ele tinha lugar de fala. Sim. E não era admissível que ninguém se levantasse para poder falar desde quando o líder ele estava ali à frente. E isso gerou, naquilo que você falou agora, no indivíduo, essa questão de eu não vou falar porque eu posso ser coagido. Sim. E a gente herda essa questão. E muitas pessoas hoje, quando vão falar em público, elas ficam em pânico. Sim. E isso é uma herança, né? É como se fosse uma espécie de mecanismo de defesa, não seria a palavra específica, mas é como se fosse um modelo de sobrevivência que nós herdamos do passado, mas que às vezes não faz tanto sentido hoje. Mas é como se o nosso cérebro fosse treinado Exato. com esses arquétipos ou modelos de viver que a gente tinha como modelo e que nós carregamos até hoje e que já quebrou-se os modelos lá de trás. Hoje, por exemplo, né? A gente, no que diz respeito à comunicação, né? Os comunicadores, toda essa movimentação de que a gente vê na internet de pessoas que têm um traquejo com a comunicação, é indicado para qualquer palestrante, para qualquer pessoa que esteja lidando com comunicação, estar com as mãos em evidência. Nunca com as mãos para trás ou escondendo algo, as mãos têm que estar em evidência. Quando a gente vai fazer um recorte histórico do porquê isso, porque as tribos, quando se encontravam, pessoas que você nunca viu, se tivesse com alguma coisa escondida, ela ia estar com a mão para trás, um punhal, uma faca, alguma coisa que pudesse colocar a vida da outra pessoa em risco. Então hoje, quando a gente se apresenta para alguém, fala em público, se posiciona, a gente precisa estar com as mãos em evidência, que é como se a gente estivesse desarmado. Eu estou desarmado, eu vim na paz e eu quero só comunicar algo com você. E isso gera como se fosse um movimento simbólico inconsciente, né? É uma comunicação inconsciente que a gente não percebe, mas está ali dizendo muita coisa. E que tem um respaldo histórico. O ser humano é história. O ser humano, ele é história. Como eu falei anteriormente, independente de qualquer linha de raciocínio do que a pessoa acredita ou não, nós temos uma história. Eu tenho um pai, meu pai teve o pai dele, que é o meu avô. O avô teve o pai, que é o meu bisavô. E aí, todos esses comportamentos e padrões e histórias respingam sobre as nossas vidas. E é necessário que seja interrompido. Justamente. A gente precisa fazer esse alinhamento histórico para fazer uma averiguação do que é bom e do que é ruim e fazer as concessões. Dentro da sua vivência, Gabriel, como psicólogo, né, o que é mais comum que faz com que a pessoa ele entre
nesse estado de agonia? Porque, como você falou, né, a ansiedade, ela não é ruim, Sim. porque faz parte do nosso ser. Sim. O transtorno da ansiedade que já é algo preocupante. Sim. Quando a ansiedade ela passa de ser disfuncional. Sim. Mas na sua vivência, né, como psicólogo, o que é mais comum, né, qual o gatilho mais comum que desencadeia essa sensação? Talvez sensação não seja a palavra correta para essa pessoa, para esse indivíduo. Veja bem, como eu estava falando anteriormente, a ansiedade ela tem um contorno positivo. Eu falei dessa ansiedade boa para os nossos antepassados, para as pessoas que vieram antes da gente, né? E como essa ansiedade contribuiu para aquele público. Hoje, a ansiedade é boa por quê, Gabriel? Me explique por que a ansiedade é boa no meu contexto de vida atual. Pois bem, a ansiedade é boa porque quando a gente vai planejar, quando a gente vai organizar, quando a gente sonha, quando a gente tenta fazer uma projeção de futuro, essa ansiedade ela é ativada. É ativada de um ponto de vista positivo. Porque a ansiedade boa, ela vai fazer com que você se planeje, se antecipe, vai fazer com que você não seja pego de surpresa. Amanhã é aniversário do meu pai. O que é que eu vou levar? Qual o presente? Que horas eu vou? Que horas eu chego lá? É toda uma euforia gostosa, boa, todo um processo positivo de, poxa, é uma coisa boa que vai acontecer, então eu tenho que me projetar nesse futuro, me projetar nesse amanhã. E a ansiedade vai trazendo esses alertas pra gente. Olha o presente, poxa, esse momento aqui é especial, rapaz, amanhã tem outra palestra para fazer, e aí como é que vai, como é que eu vou? Então tem todo um processo legal dentro da ansiedade boa e positiva. Amanhã é uma reunião de trabalho, amanhã é uma entrevista de trabalho, segunda-feira eu tenho que fazer tal coisa porque é uma data especial que acontece só uma vez no ano. Segunda-feira eu tenho que chegar no trabalho mais cedo porque eu tenho que agilizar uma coisa específica. A ansiedade joga a gente para um planejamento positivo. Imagine a pessoa sem essa ansiedade, sem esse movimento de planejamento, de se colocar no futuro, de projetar algo que venha trazer benefícios para ela. Uma pessoa totalmente apática, deixando a coisa acontecer, a vida atropelando tudo, e aí acaba entrando em prejuízos por falta dessa ansiedade boa. Agora, quando não tem nada ali aparente, não tem um projeto, não tem algo bacana, algo que puxa essa pessoa para uma ansiedade e que jogue ela para, de fato, coincidir com o fato, né? Não tem a coisa ali na frente, não tem um aniversário, não tem uma coisa que eu tenho que me posicionar. E eu tô com esses sentimentos, esses sintomas, essa ansiedade dentro de mim, e de uma forma repetida, recorrente, com frequência e intensidade, aí eu já tenho que parar para observar um pouquinho. E aqui tem uma diferenciação. Não tem nenhum problema hoje a pessoa tá com uma crise de ansiedade pontual. É o que a gente às vezes fica muito assim, ansiedade. Gente, ansiedade é uma coisa natural. Se você teve uma crise diante de um contexto específico, é válido você responder psicologicamente, fisiologicamente àquele evento. A pessoa passou por um assalto, a pessoa passou por uma situação de constrangimento, vergonha, uma coisa que nunca aconteceu, e se sentiu ansiosa, se sentiu nervoso, se sentiu totalmente desestruturado emocionalmente dentro daquele contexto, configurando uma crise de ansiedade, é uma coisa normal. Positivo. Agora, não tendo essas questões evidentes, não tendo coisas que comprovem o antecedente dessa crise, aí eu já tenho que ficar um pouquinho alerta. E se isso se repetir, mas agora esporadicamente, pontualmente, a pessoa iniciou uma autoescola. Pô, Gabriel, toda vez que eu entro no carro para dirigir na autoescola, meu coração acelera, a minha respiração fica mais trabalhosa, uma respiração mais forte, eu fico tremendo. Óbvio, você já dirigiu? Nunca. Você está aprendendo e está num novo desafio de vida. Tem uma pergunta para você aqui, Gabriel. O nosso ouvinte quer saber aqui, como saber se o que eu estou sentindo é ansiedade ou apenas nervosismo? Pronto. Como se o nervosismo fosse uma nomenclatura mais senso comum da ansiedade, né? Que a gente não tem muita diferenciação entre ambos. Nervosismo é mais aquela nomenclatura que a gente dá no senso comum. Eu tô nervoso. Você tá ansioso. E aí pode ser por algo casual, algo pontual, algo do dia a dia, e tá tudo bem você ficar nervoso. Você não pode negar
as suas reações emocionais de coisas que você tem que reagir emocionalmente, sim, pô. Não pode, é uma máquina, é um robô, não tem como. O que eu tô querendo dizer aqui é que, gente, somos seres humanos, temos reações emocionais. Uma dessas emoções é a ansiedade. Um desses estados de humor é a ansiedade. E eu preciso aprender a viver com isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu não posso ter isso como um inimigo, como uma coisa que eu tenho que ficar brigando, lutando. Não. Quanto mais eu entendo sobre a ansiedade, quanto mais eu entendo sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre quem eu sou, sobre de onde eu vim, para onde eu estou indo, mais eu terei alinhamento comigo mesmo. Mais compreensão eu terei do ser humano que eu sou e mais ferramentas eu tenho para lidar com os desafios da vida. Então as pessoas hoje ficam muito assim nervosas, brigando com coisas naturais do ser humano, sendo que se elas acolherem aquilo, a coisa se torna muito mais leves. Como no linguajar popular, né? Sim. Procurando chifre na cabeça de um cavalo. É verdade. A gente às vezes bota a coisa numa potência muito Ou então grande. a palavra na moda é romantizando muito o negócio, né? Justamente. Aí tem os ganhos secundários também, né? Quando eu tô ansioso, minha mãe me dá mais atenção. Quando eu tô nervosinho, aí eu tenho um carinho a mais, tenho uma atenção de alguém. E aquilo ali acaba sendo um ganho secundário, não necessariamente um problema. Mas assim, você trouxe uma pergunta de quais têm sido os pontos mais assim específicos, né? Que trazem um problema de ansiedade na vida das pessoas, de como isso ganha um contorno de problema. Ok, gente. A ansiedade, ela é boa? É. Tem algo que você está planejando e você quer fazer? Tem. Tem algo que você tem um processo ou um projeto e você se sente ansioso com aquilo? Ok. Tudo isso engloba uma ansiedade boa. De alguma coisa que vai acontecer, do que está por vir, do que você tem planejado, arquitetado para a sua vida, e que você fica ansioso, ansiosa com aquilo, né? Vai deitar, dorme, fica pensando naquilo, acorda já pensando, porque está em meio a uma situação específica e a ansiedade está movimentando para que aquilo de fato te dê um certo lugar de ajuste e ajuda para você alcançar seu objetivo. Agora, quando é que isso se torna um transtorno ou um problema? Como eu falei anteriormente, quando não temos fatos e evidências o suficiente para estar do jeito que nós ficamos. E, num sentido problemático da ansiedade, a ansiedade que a gente chama de ansiedade patológica, é uma ansiedade que está, às vezes, emparelhada com várias movimentações simbólicas e reais da vida que acaba trazendo crises para o nosso contexto psíquico e fisiológico, né? Porque as pessoas têm, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, os sintomas da ansiedade fisiologicamente falando, porque a pessoa sente de fato. Não é frescura, não é palhaçada, não é querer chamar a atenção. De fato, a pessoa está sentindo e os sintomas são visíveis. E as pessoas muitas das vezes vão parar onde? Numa UPA da vida, vai parar num cardiologista, vai buscar um médico entendido de toda a estrutura anatomofisiológica do corpo humano, vai fazer essa análise, mas ele entende também que tem um respaldo emocional que pode estar causando aquilo. E nunca é nada, nunca tem um diagnóstico, nunca tem um problema ali evidente, sempre é ansiedade, porque essa ansiedade já está ganhando um contorno de problema na vida dessa pessoa, e a pessoa nem sabe que está imersa em um transtorno. Quando a pessoa ela tem manifestações ansiogênicas de sintomas no seu corpo, taquicardia, sudorese, precardialgia, aquele aperto no peito, no coração apertado, aquela angústia, aquela pontada, as pessoas não têm um certo tipo de, às vezes, de noção do que está acontecendo com ela fisicamente, uma angústia, questões que envolvem até situações digestivas, né? A pessoa fica nervosa, vai no banheiro, a pessoa às vezes não consegue segurar a urina e aí fica nervosa. Várias movimentações e sinais e sintomas ansiogênicos no corpo têm um contorno de uma compreensão da ansiedade manifestando as suas movimentações, que nesse processo acaba desgastando psiquicamente, fisicamente a pessoa. A pessoa acaba tendo problemas de fato, porque o corpo desgasta, a pessoa fica pensando naquela situação o dia todo.
A pessoa fica se tremendo o dia todo. A pessoa fica com ataque cardíaco, o coração... Sim, uma situação que ela não tem uma causa específica. Isso é uma crise de ansiedade que, em movimentos repetitivos, constantes, com frequência e intensidade, pode configurar um transtorno de ansiedade. Tem outra pergunta para você aqui, ó. Oliver, né, tá perguntando para você aqui, Gabriel. E a ansiedade de espera? Como trabalhamos com vendas, fico ansioso para ter sucesso de vendas futuras e preocupado sempre com o insucesso. Que é uma coisa muito comum até, por sinal. Ele fica né? o quê? Ansioso. E preocupado. Preocupado. Vou repetir para você aqui, ó. Como trabalhamos com vendas, fico ansioso para ter sucesso de vendas futuras e preocupado sempre com o insucesso. Aí ele tem que trabalhar isso, né? Porque eu tenho que colocar meus pés no chão. Toda expectativa gerada, todo ser expectante, né? O ser humano é um ser expectante de expectativas. Todo ser expectante precisa dosar a sua expectativa. Eu preciso colocar meus pés no chão e entender as possibilidades daquilo, como geralmente acontece. Será que eu estou colocando muita energia nisso? Será que eu estou me dedicando de uma forma muito ambiciosa? Eu tenho que entender a minha realidade para eu não sofrer por uma coisa que a gente às vezes não consegue nem alcançar. Eu tenho que ter pés no chão e consciência. Não deixar apenas o meu lado emocional ansioso falar, mas também recobrar um grau de, poxa, peraí, calma. Como é que geralmente acontece? Como é os meses, quando chega nas datas de cobrança, de bater meta? Como é que geralmente é para eu estar assim nessa ansiedade tão exagerada? É preciso ter um acordo interno, uma dialética, não é aquela conversa consigo mesmo que a gente acaba trazendo um contorno totalmente disfuncional, né? A quem fala sozinho é maluco. Pelo contrário, você vai ter que dialogar com você, dialogar com o seu próprio eu, entendendo de que, poxa, quais são as possibilidades? Como é que geralmente acontece? Essa meta que eu já bati, preciso estar nesse grau de ansiedade? Às vezes é preciso, a pessoa está muito apática, né? Muito aquém. Precisa desativar algo para movimentar e alcançar o objetivo, mas às vezes é demais. Às vezes a pessoa quer passar do limite nesse movimento ansiogênico de preocupação e acaba se prejudicando. Então é preciso trabalhar isso, ter um grau de equilíbrio dentro disso. Desenvolver essa dosagem exata, porque o problema não é o remédio. O problema é a dose do remédio, né? E vira veneno, né? Justamente. Gente, olha só, nós estamos conversando aqui com o psicólogo clínico Gabriel Reis. Não se preocupe, Gabriel, o negócio aqui tá bom demais, né? Eu vou trazer ele aqui, né? Óbvio, né? Dentro da agenda dele, que ele é um cara super ocupado, muita coisa para fazer, mas ele vai abrir um espaço para vir aqui de novo, porque o papo tá muito bom. Muita gente perguntando aqui, Gabriel. Perguntaram aqui o seguinte, ó. Ansiedade e depressão são as mesmas coisas? Antes de você responder, eu vou abrir um parêntese aqui. Por favor. Observe. É corriqueiro eu ver isso. Né? Tá fora desse contexto. Mas, por não esquecer, eu vou falar para você, comentar com você aqui. É comum uma mãe ou uma cuidadora lidar com a criança de 2, 3 anos, talvez que não tem um entendimento formado, e projetar muito não. Não, 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 não. E eu venho falando para algumas pessoas, olha, isso futuramente pode se causar um transtorno. Sim. E depois dessa pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? E aí você responde aqui, ansiedade e depressão são as mesmas coisas? Não são as mesmas coisas, veja bem, mas estão articuladas de certa forma. Porque uma pessoa com problema com ansiedade, eu estava falando agora há pouco sobre a dosagem, né? Todo remédio é um veneno quando eu doso de uma forma exorbitante. Todo remédio é um veneno. A ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade, eu costumo dizer, Eduardo, de que a ansiedade é uma amiga nossa que está dentro do nosso carro, na viagem da nossa vida, até o final da vida. Ela vai estar dentro do carro ali, acompanhando a gente.
O problema é, eu não posso deixar ela assumir o volante. Eu não posso deixar ela assumir o controle da minha direção, da minha vida. Porque a ansiedade não tem habilitação, já tomou várias multas, já bateu vários carros. Ela tá na minha viagem, mas eu não posso deixar ela pular pro controle. Quem tem que estar no controle sou eu. Eu não posso ficar brigando com ela. Eu tenho que ter um grau de amizade com que eu tenha acordos, articulações, negociações, ajustes para que ela fique no lugar dela, no lugar de equilíbrio. Veja bem, quando uma pessoa está num problema de enfrentamento com a ansiedade de uma forma prejudicial na sua vida, alguma coisa aconteceu. Essa coisa pode ter um contorno consciente, a pessoa sabe o que foi, ou essa coisa pode ter um contorno inconsciente, a pessoa nem sabe o porquê está passando por aquele problema e aquelas crises de ansiedade. No processo terapêutico, a gente vai avaliando, averiguando, investigando, o paciente vai trazendo, a gente vai tentando encontrar de fato qual é a raiz desses processos de crise de ansiedade que está gerando um problema para essa pessoa. Aí a gente às vezes cai numa bobeira. Sabe qual é a bobeira? Ah, Gabriel, já vi na internet aí que a ansiedade é uma coisa que é sempre do futuro. A depressão é um problema do passado, problema de estresse é problemas da vida atualmente, do hoje, e a ansiedade é um problema do futuro. Mentira. Por quê? Tem situações que interessante isso aí, lá atrás. Aí fica nessas regrinhas, né? O ser humano gosta das regrinhas do passo a passo. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. E não tem um contorno e uma compreensão totalmente fixa. Depressão é o problema do passado, estresse é o problema do presente, ansiedade é o problema do futuro. Calma, vamos abrir as concessões. Psicologia lida com subjetividade. Eu não posso ser Caxias com você, Eduardo. Eduardo, é assim, 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 com você. Mas com fulano já é diferente. Às vezes é o mesmo problema. Você resolve de uma forma, ele resolve de outra. Porque são subjetividades diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes. Então, como é que para fulano, depressão é problema do passado, estresse é problema do presente e ansiedade é problema do futuro? Sendo que você tem um problema no passado que está gerando ansiedade no seu presente. Então a gente precisa entender que cada um é cada um, cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa foi internada quando ela tinha 5 anos de idade no hospital. 5 anos de idade. Memória fresca, vivência, situações. Uma criança foi internada no hospital e a mãe trabalhava muito, o pai trabalhava muito, aquela correria, uma tia para dar conta, uma tia para olhar, para ver, né? Enfim, para ficar com a criança no hospital, para uma correria que só. Um menino com pneumonia, aquela coisa toda, enfim. Chegou um momento que a criança dormiu, a mãe estava lá, a mãe precisou sair rapidamente para comprar um lanche enquanto ele estava dormindo, pediu para a enfermeira olhar, a enfermeira saiu da sala, a criança quando acordou se viu num desespero, porque não tinha ninguém do lado dela. E começou a gritar, começou a chorar, começou a espernear. Aquele momento foi um momento angustiante, porque ela se viu abandonada, se viu desamparada em um curto espaço de 30 minutos. Quando a mãe chega, aquele desespero, a criança já fora da maca, já levantou. Um problema quando essa pessoa tinha 5 anos de idade. A pessoa começou a trabalhar, estudando e tal, passou na faculdade, aquela coisa. E aí, essa pessoa agora é uma enfermeira, é um enfermeiro. Pensa um enfermeiro top. E aí abriu aquela vaga para aquele hospital. Ele nem sabia que ele foi internado naquele hospital. Ele nem lembrava. Uma vivência de 5 anos de idade. Todo dia quando ele vai trabalhar, ele sente um aperto no peito. Todo dia quando ele vai trabalhar, ele se treme todo e tem uma crise de ansiedade que ele nem sabe o porquê. E isso repetidamente, com intensidade e com frequência, ele agora se enquadra em um transtorno de ansiedade, porque aquilo é todo dia. Na hora de ir para o trabalho, vem uma crise. Na hora de ir para o trabalho, ele sente um aperto. Na hora de ir para o trabalho, ele fica preocupado. E, poxa, um profissional de excelência trabalha bem, desenvolve um trabalho bem, quando chega lá dá conta, mas todo dia antes de ir para o trabalho, dele ir para o hospital, ele tem uma crise de ansiedade. Quando a gente vai investigar, entender, analisar, a gente lembra de uma situação que ele traz, que ele ficou internado naquele hospital, que a mãe dele falou, e ele faz um insight.
E um detalhe, rapidinho, e só para você entender, gente, a crise de ansiedade, quando ela chega, o indivíduo, ele sente medo de morrer, taquicardia, né, falta de ar muitas vezes, ele fica simplesmente transtornado, né? Justo. A crise de ansiedade é uma crise que, de fato, desorganiza, né? É desgastante, a pessoa sente várias manifestações do corpo, que é uma coisa que é muito chata ter crise de ansiedade. Eu digo que não é o problema ter uma crise, porque a crise tem início, meio e fim. Não é uma coisa avassaladora, mas quem passa por uma coisa desgastante e desconfortável. E reiterando e voltando à questão do passado, como o passado tem interferência na ansiedade, sim, e pode estar trazendo gatilhos para os nossos dias atuais e prejuízos, esse cara se viu diante de um parâmetro. Ele viu que, poxa, eu fui internado nesse hospital, passei por uma situação, minha mãe me explicou o que foi, depois de um processo de análise, de entender, de averiguar, ele viu que naquele mesmo hospital, foi o hospital que ele ficou internado, se viu diante daquele desespero de se sentir abandonado pela mãe, e agora ele entendeu o porquê. Toda vez que fala de ir para o hospital, ele tem uma crise. Tinha um gatilho ali. Tinha que era algo disparado. inconsciente, que ele não tinha amadurecimento para internalizar e elaborar. A partir desse insight, dessa compreensão do porquê, agora ele faz várias concessões. Agora ele entende que, poxa, de fato, foi quando eu era criança, hoje não tem mais essa necessidade, e aquilo ali ganha um outro contorno na vida dele. Da mesma forma, tentando trocar mais em miúdos, a pessoa passou por uma frustração amorosa de um relacionamento de 10 anos. Se viu ali na necessidade de dar uma pausa, não entrar em novos relacionamentos, tudo mais. Depois de 5 anos, essa pessoa tenta agora dar uma nova chance para o amor, para a vida. E agora essa pessoa está tendo crise de ansiedade quando toda vez que o rapaz que ela está gostando tenta chamar ela para um compromisso mais sério. Toda vez que ele fala de namoro, de compromisso, de assumir algo legal, ela se vê numa situação totalmente desajustada emocionalmente. Porque é como se a pendência dela do passado, desse trauma, desse término de 10 anos, não fosse elaborado o suficiente para que ela desse conta da vida dela atualmente. Não significa que o tempo passando faz com que a pessoa passe por cima do problema. Pelo contrário, a gente esconde muitas coisas. Nós somos seres humanos que não gostamos de gastar energia, então a gente vai guardando os traumas, problemas, vivências, situações, e aí a ansiedade, às vezes, Eduardo, chega como sinalizador. Olha, tem alguma coisa aí mal resolvida, tem alguma coisa que você não conseguiu dar conta, tem alguma coisa que você não consegue enfrentar ainda, tem alguma coisa que você não assumiu o controle ainda. E a ansiedade, às vezes, vem como um sinalizador, vem como um sinal de alerta para alguma coisa que nós não elaboramos, nós ainda não tivemos a capacidade de enfrentar. E quando a pessoa se vê numa nova relação, se vê diante de vários pontos gatilhados da ansiedade, rememorando a ela de que tem uma pendência. Ela não perdoou aquela traição, essa pessoa não fez ainda o fechamento do luto do último término, por mais que esteja agora se oportunizando. Ela tá presa Ela ainda. está presa ainda. Quando ela vai lá atrás, revive isso, narra essa história, entende, libera, e se perdoa, e se permite. Se torna consciente, né? Consciente, porque a pessoa não tem nem a noção do porquê. Rapaz, toda vez que fulano fala do namoro, do noivado, eu fico nervoso, entro em crise. Tem uma frase de Jung, Carl Gustav Jung, é o pai da psicologia analítica, que eu acho interessantíssima. Que ele diz assim: até que você se torne consciente, o inconsciente vai conduzir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Perfeito. E é justamente isso que acontece. Muitas vivências da nossa vida, nossa história, estão arquivadas. Vivemos, experimentamos aquilo, tivemos estimulações, vimos, sentimos cheiros, o toque de coisas, às vezes, que a gente não consegue nem lidar, não consegue lembrar por uma dor, por uma situação mal resolvida, e a gente arquiva isso, guarda no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente muitas vezes vai gerenciando a nossa vida, né? De situações que a gente não sabe o porquê, não lembra, mas tem coisas do nosso passado que pode estar influenciando na nossa vida hoje de uma forma ruim, em nome da ansiedade. Aí a ansiedade começa a vir, sinais e sintomas ansiosos
levando a gente para alguma coisa que é do passado, gente, não necessariamente de coisas do futuro. Por isso que a ansiedade não é especificamente, estritamente um problema de coisas vindouras. Uma lenda. Entende? Tem uma pergunta aqui, Gabriel. Existe alguma técnica que ajuda quando se tem uma crise de ansiedade? Tem lá, dicas práticas que podem transformar a sua vida e te devolver o controle da sua mente. Perfeito, perfeito. O povo gosta de dica, né? A galera gosta de uma receita de bolo. A de melhor passo a é passo. terapia, viu? Justamente. Na terapia a gente vai ter um arcabouço de dicas e de direcionamentos. Como eu falei agora há pouco, gente, precisamos entender o seguinte: ser humano, cada um de nós somos únicos. Cada um de nós somos únicos. E nós precisamos entender que nem tudo que funciona com fulano funciona com o Bertrano. Por mais que seja o mesmo problema, somos seres subjetivos. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma formatação. Isso é muito bonito. E acaba que, pelo contrário, a gente se lança num lugar meio que de manada, né? Eu quero uma técnica, eu quero uma fórmula, eu quero um jeito. Depende. Talvez esse jeito funcione com você ou não. Precisamos entender o que de fato você tem, o que de fato você coloca na mesa, para a gente analisar com mais clareza. Mas assim, de uma forma psicoeducativa, né? Trazendo uma psicoeducação, trazendo uma ideia inicial de como você pode lidar com as questões da ansiedade, a princípio, você precisa entender o que é ansiedade. Da pessoa entender, Eduardo, por exemplo, o que é ansiedade, por que a ansiedade chega, quais são os sintomas da ansiedade, eu tô ansioso, é pelo quê? É uma coisa que faz sentido eu estar ansioso? Poxa, de fato, é uma coisa importante, nunca aconteceu isso na minha vida, essa data é uma data específica, o evento que eu vou fazer é uma coisa diferente. Então são coisas que faz sentido a pessoa estar num grau de ansiedade. Não é que a ansiedade vai ter uma força maior que a sua. Só de você entender que, poxa, a ansiedade ela pode ser a minha amiga. Eu posso estar tendo uma crise de ansiedade aqui agora e estar pleno, não deixar com que o meu cérebro interprete isso como um final do mundo e dominar. Não é que eu não venha sentir. Eu estou sentindo, mas eu estou dominando. Não estou me deixando desesperar. Não estou me deixando ir por água abaixo. E crise de ansiedade, gente, existe técnica melhor que essa? Crise de ansiedade dá e passa. Se eu entendo que vai chegar alguém na minha casa, ele vai falar, ele vai trazer um monte de problema, um monte de situação, mas é 5 minutos. Quanto dura uma crise de ansiedade, Gabriel? Geralmente em torno de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Mas tem um grau também subjetivo dentro disso, né? Que tem pessoas que elas emendam uma crise na outra. Uma crise específica pode vir 15, 20 minutos, meia hora, no máximo. Mas a pessoa rememora o evento novamente e pode engatar uma nova crise. Entra no loop. Entra num loop. Aí fica o dia todo em crise. O psiquismo não aguenta. Porque é um gasto de energia que existe nisso. E aí existe, às vezes, uma intervenção medicamentosa que ajuda, né? A frear essas crises, a dar um contorno ali de equilíbrio orgânico para o corpo. Porque lembra que eu falei? A ansiedade tem duas movimentações, psíquica e fisiológica. Tem intervenções medicamentosas que vão equilibrar o lado físico, orgânico mesmo da coisa, fazendo com que isso não ganhe um contorno de desgaste, de sintomas e crises ansiosas, reverberando no corpo. E por outro lado, a pessoa tem que tratar isso com um psicólogo para lidar com as questões mais estruturais na questão das raízes que evocam as crises, né? Porque não adianta eu falo sempre isso para meus pacientes. Quem me conhece dentro da terapia sabe, Gabriel sempre vai trazer o exemplo da árvore. E é isso aí. Não adianta ficar cortando folhas e galhos. Ah, essa árvore tá aqui, todo dia cai folha, cai fruta podre na frente da minha porta. Ai, vou cortar as folhas, vou cortar os galhos. Aí corta tudo. Cortou. Daqui a um ano, cresceu tudo de novo. O que é que adianta eu fazer um trabalho paliativo de lidar com sintomas? Ai, meu sintoma. Ai, meu coração. Ai, eu vou tomar um remédio e vou ficar bom. Ai, calma. Você vai fazer um pedaço. Porque a questão é muito mais profunda, é na raiz. É aquela coisa, né? O fármaco, ele vai tratar o efeito, mas a terapia vai na causa. Na causa, na raiz do problema. Raiz. E aí a máxima da medicina diz o quê?
Trate a causa que o efeito cessa. Justamente. Então, assim, eu preciso ser uma pessoa justa comigo, né? De entender que a ansiedade, ela tem estruturações. E se eu entendo como técnica, eu coloco na minha cabeça, rapaz, um exemplo, ou uma técnica meio contraditória, porque o pessoal pensa assim, ó, ele vai passar uma técnica de respiração, ele vai passar uma técnica de como lidar, de como sair desse problema. As pessoas pensam que tem receita pronta, né? Não é assim. É como você falou, é a partir da subjetividade de cada pessoa. Cada um. E a clínica é soberana. Não adianta nem eu estar passando uma coisa que a pessoa não traga de fato a estrutura do problema dela. Ela pode estar passando para mim folhas e galhos. E não chegamos nas raízes ainda do problema dela para que de fato a gente consiga ter uma intervenção eficaz nas raízes do problema. Veja bem, como eu estava falando, tem algumas coisas que psicoeducativamente falando eu consigo ter como estratégia de enfrentamento. Certo? Como assim, Gabriel? Só de você entender que a ansiedade, ela tem um tempo determinado dentro de uma crise. Só de você entender que ninguém morre de crise de ansiedade. Que dia você ouviu, Eduardo, aí na notícia do jornal? Não. Fala Cajazeira, já notificou, já noticiou alguma coisa que fulano morreu de crise de ansiedade. Fulano estava andando na rua, teve uma crise de ansiedade, caiu, morreu. Não tem isso. Não existe. E aí, esse é o impasse. Eu vou trazer daqui a pouco a diferença de síndrome do pânico, crise de pânico versus crise de ansiedade versus transtorno de ansiedade. Você vai entender a diferença desses dois pontos. Mas ninguém morre de crise de ansiedade, ninguém morre de ansiedade. A ansiedade, ela tem início, meio e fim dentro de uma crise. A ansiedade tem raízes, tem porquê eu estar assim. E se eu for na raiz, eu vou resolver o problema de uma vez por todas. Não adianta eu chegar aqui para você, olha, a técnica de respiração é essa e essa. Que tem técnica de respiração. Quando, na verdade, é outra coisa a causa. Eu não vou ficar cortando folhas e galhos com você, eu quero ir na raiz. A pessoa, todo dia, está num ambiente tóxico de trabalho, um chefe perturbado, sem inteligência emocional, opressor, coloca as pessoas em situações ruins. Quem é a pessoa que vai acordar feliz para ir para um trabalho desse? Pelo contrário, vai chegar lá em crise, em pânico já, vendo na cobrança, o aperto de mente, a meta que não bateu, a meta dobrada que ele coloca do dia para noite, a dobra do dia que a pessoa não pode nem descansar direito. E a pessoa tá ali 3 anos naquela vivência, tomando medicação para ansiedade, quando na verdade essa pessoa precisa parar, sentar, planejar uma estrutura de saída daquele emprego. Entende? Perfeito. Aí a pessoa vem e fica meio que, Não. Tem situações, gente, que a gente precisa cortar pela raiz. No dia que você sair desse emprego, se estruturar. Não tô falando chuta o pau da barraca. Não é isso. Eu tô falando senta, estrutura, pensa e age. Saindo desse emprego. Porque o emprego tá te adoecendo. Gabriel, vou confessar algo pra você. Que eu vivia um drama parecido. Não com emprego. Mas eu me via em uma condição que, em um dado momento da vida, eu me preocupava muito com o que os outros iriam pensar de mim ou falar de mim. Sim. E eu ficava assim meio constrangido com isso. Só que um dia a chave virou, meu amigo. E aí você sabe o que eu faço? Todos os dias, eu, ao acordar, me deparo na frente do espelho e me pergunto: como é que eu tô hoje? Eu tô bem? Tô bonito? Tô legal? O que é que eu vou fazer hoje? Meu amigo, a partir daí, a opinião alheia, pra mim, ela é insignificante. Não me afeta mais. Te entendo perfeitamente. E muitas pessoas sofrem hoje do que a gente chama de ansiedade de aprovação. Que é como se fosse todo um movimento baseado na premissa do ser humano de se sentir acolhido e aceito dentro de um grupo. Todo ser humano, por excelência, todos nasceram
para serem pertencentes a um grupo. Primeiro grupo, essencialmente, primeira célula, família. Ah, Gabriel, mas eu fui abandonado na porta da vizinha, me deixaram dentro de uma caixa de sapato. Alguma família te acolheu. Nem que seja o orfanato te acolheu. E ali foi o seu primeiro grupo. E dentro desse processo natural, inerente ao ser humano, de se sentir aceito e acolhido, a gente passa por alguns problemas. De não ser acolhido, de não ser aceito, de não ser validado. E esse problema vai sendo um problema que nos acompanha, às vezes, pelo resto da vida. Se a pessoa não parar para tratar e reorganizar esse roteiro. E aí, diante de um processo que a pessoa está ali, em uma situação que ela tem que passar por uma prova, ela tem que passar por uma avaliação, ela tem que ser aceita de certa forma, ela tem que passar por um processo onde ela tem que ser acolhida, a pessoa se vê em pânico. E depois eu vou trazer um pouquinho do que é a síndrome do pânico, né? Tá prometido aqui. E aí ela assume um lugar de ansiedade de aprovação. Todos os dispositivos da vida que implica ser aprovado, você é bom, você é ruim, você presta, você não presta, essa pessoa pode entrar em crises de ansiedade, entrar em parafusos. Uma entrevista de emprego, uma situação onde a pessoa tem que mostrar que ela é capaz, uma situação onde a pessoa tem que mostrar que ela tem a capacidade. Todos esses pontos podem desencadear em um processo de ansiedade de aprovação. E aí muita gente sofre com isso hoje, cara. É uma ansiedade específica que traz toda essa configuração do ser aceito, do ser amado, do ser acolhido. E se essa pessoa não teve um histórico bacana, estruturado, o BO está instalado, né? Então a gente valida ainda mais de que a ansiedade não é só um problema do futuro, né? É um problema do passado, das raízes, daquilo que compõe o ser humano nas suas raízes e origens. Se a gente não tem um movimento bacana lá atrás, muito provavelmente vai ter problemas causados dentro dessa estrutura. Interessante aqui uma pergunta, Gabriel. Cadê, meu Deus? Cadê a ansiedade? A ansiedade tem cura ou vou ter que viver a vida toda com ela? Como eu falei, se prepare para viver o resto da sua vida com ansiedade, mas tendo um contexto familiarizado com ela. É uma viagem para o resto da sua vida. A ansiedade vai estar no seu banco de carona. Você não pode deixar ela assumir o volante ou o controle da sua vida. Então você precisa entender quem é a ansiedade, para que ela serve, quando ela aparece, o que é que ela traz com ela, mas não deixando ela assumir prejudicialmente o controle da sua vida. Eu tenho que ter ansiedade para a vida. Eu estou hoje extremamente ansioso pelo evento que eu vou fazer dia 5 de outubro. Eu vou estar lá, viu, pessoal? Um evento de inteligência emocional top, que a gente vai entrar justamente nessas raízes. Uma imersão, né, Gabriel? Justamente, uma manhã especial que eu estou planejando e ansioso eu estou. Essa ansiedade é ruim, Eduardo? Não. É um evento que eu estou projetando, é uma coisa que eu tenho que lembrar, é uma situação. A ansiedade está ali, mas ela está no seu estado funcional, trazendo articulações positivas para mim. Se eu ficar apático, sentado, esperando, estou tranquilo, sem ansiedade, meu evento não acontece. Entendeu? A importância da ansiedade. Agora, se eu coloco um peso gigantesco, ai meu Deus, o evento tá chegando, dia 5, eu pego a ansiedade e deixo ela assumir o controle. Aí minha vida vai degringolando. Eu tava fazendo um estudo, Gabriel, recentemente, que eu tô me aprofundando ainda sobre ele. E o porquê que as pessoas focam muito mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Como, por exemplo, eu tenho uma condição, né, de dívida. Sim. Só que tem muita gente que ela foca, poxa, eu tô devendo, o que é que eu vou fazer, tal, que não dá tempo ao cérebro projetar uma solução, raciocinar em um propósito de resolver aquele problema. Chegou em algumas movimentações bacanas da compreensão do porquê o ser humano sempre pensa mais no negativo. Até então, também uma herança. Sim. Vem de lá de trás. Isso aí. Vem. Mas eu quero deixar para você
né, falar sobre essa questão aí. Vamos lá, vamos lá. Olha o corte aqui top, tá, gente? Se vai ter um corte top, vai ser esse. Por que o ser humano pensa mais no negativo do que no positivo? Por que o ser humano sempre pensa mais nas catástrofes, problemas, situações ruins do que nas coisas boas, possibilidades e resoluções? Porque, de fato, tem uma estruturação de uma herança que nós herdamos. Uma herança psíquica, por assim dizer. Se eu digo para você, Eduardo, existe um homem hoje que ele tem uma família 1800. Em 1800, vamos dizer aqui, interiorzinho da Bahia, Santo Amaro da Purificação. Analise essa cidade há 224 anos atrás. 1800. Que configuração tinha nessa cidade? Quais eram os dispositivos dessa cidade? Segurança, saúde, infraestrutura. O homem vivia da pesca, da caça ainda naquele... Sim. Todo um homem ali, toda uma estrutura de um homem ainda histórico, com movimentações na vida que ele tinha que ter uma atenção redobrada. Uma vivência que ele tinha que lutar pela sua sobrevivência. Então, se ele caçava hoje, se ele ia pescar hoje, trazia para sua família todo o alimento, ele já tinha que olhar para o amanhã. Se ele tinha uma casa hoje que tinha uma porta e tinha um buraco na porta, ele já tinha que olhar para aquele buraco para ele resolver, porque poderia entrar uma cobra, uma aranha, morder alguém. Levando no médico, não tinha um remédio que a gente tem hoje. Levando numa emergência, não tinha uma solução para colocar aquela pessoa para retornar à vida novamente ou ser livrada daquele problema. Então, a cabeça desse homem, lá atrás, eu estou colocando num sentido bem recente, há 200 anos atrás. A cabeça dessa pessoa tinha que estar muito mais voltada para coisas negativas do que para coisas positivas. Porque ele não tinha contextos e uma ambiência suficiente para que ele vivesse tranquilo. Então, a mentalidade desse ser era sempre olhando para o que é que tem de problema, o que é que tem de negativo, deixa eu ver o que está acontecendo de ruim, será que tem comida amanhã? Meu filho está tossindo, o que é? Deixa eu ver. Sempre uma mentalidade, um envolvimento com problema, coisa ruim, negativa. A gente herdou essa mesma mentalidade. E hoje, a gente está em outro contexto, mas com a mesma mentalidade precisando ser ajustada. E hoje a gente precisa treinar a nossa mentalidade para olhar para as coisas positivas, para fazer uma equilibração nessa balança psíquica. Porque a ideia lá de trás é sempre do negativo. E esse negativo não era ruim, não, pô. Era um negativo bom que fazia com que esse ser humano vivesse mais, tivesse mais vida, tivesse ali todo um processo de prevenção de problemas naquela época e naquela vivência histórica, pré-histórica, melhor dizendo. E que hoje estamos no mesmo cenário, mas em contextos diferentes. E com a mesma mentalidade, sempre pensando no negativo. Eu preciso, a partir de então, entendendo isso, assumir um lugar de um treinamento dentro da minha mentalidade que me jogue para um equilíbrio. Não é que eu venha anular tudo que venha trazer preocupação. Pelo contrário, preciso trazer isso dentro do meu leque de possibilidades, mas eu também tenho que ter uma mentalidade muito mais aguçada para aquilo que tem solução, para aquilo que eu vou resolver, para aquilo que eu tenho possibilidade de viver bem, daquilo que é bom, e não apenas aquilo que é ruim. E isso também tem um contorno ansiogênico. Por quê? Existem 3 caminhos que movimentam possibilidades de ansiedade se manifestar. Que caminhos são esses? Medo excessivo, preocupação excessiva e falta de controle e domínio sobre alguma coisa. Vamos voltar? Medo excessivo, preocupação excessiva e falta de controle e domínio sobre alguma coisa. Você quer falar alguma coisa? Não, por que eu tô dando risada? Porque nós já temos 1 hora aqui conversando.
Olha como passou rápido. Sim. E tem tanta gente perguntando tanta coisa aqui, meu amigo, que eu acho que não vai A gente dar. vai ter que fazer a ansiedade 2.0. 2.0. Então, assim, como as pessoas estão carentes de informações, né? Verdade. De psicoeducação, né? Exatamente. Entender. Às vezes são coisas tão simples, Sim. né? Que é possível resolver. Pô, gente, faz terapia. Né, Gabriel? Faz terapia, procura um psicólogo. Tenho a certeza plena e absoluta. Olha um detalhe, viu? Antes eu falava que maldizia da terapia. Mas hoje eu me informo ano que vem, né? Vamos ser colegas de profissão ano que vem. Mas eu digo que todo indivíduo ele necessita de terapia para que haja uma reconfiguração. Justamente. Precisamos dar conta dessa história nossa e que tem vários buracos, Senão não dá conta. A conta chega e não baixa, né? Tem uma pergunta aqui, Gabriel, que eu vou falar aqui, ó. Sempre tive que provar que era bom e era cobrado em dobro por conta da gordofobia e me causava muita ansiedade. Justamente. Por quê? Quando a gente coloca os 3 pilares de possibilidades de ansiedade e da ansiedade se manifestar na vida da pessoa, medo excessivo, preocupação excessiva e falta de controle e domínio sobre algo, a gente aplica isso a várias coisas na nossa vida. O que a gente não tem medo hoje nessa vida? O que a gente não se preocupa? O que a gente controla de fato? Quase nada. Então a ansiedade pode se manifestar através desses 3 caminhos. Se essa pessoa, por exemplo, que sofria de gordofobia, não controlava a sua autoimagem, não tinha controle sobre a sua identidade, de quem ela era, para além do corpo físico, nas suas atribuições internas, potencialidades, segurança emocional. Se essa pessoa não tem segurança sobre isso, ela está aberta a toda uma mecanização e possibilidade de ansiedade ser manifestada. É como se a ansiedade sinalizasse: olha, tem alguma coisa de errado, você não está dando conta, você não está no padrão, você não sabe fazer, você não tem capacidade, Isso manifesta todo um processo interno psíquico que se reverbera no físico, e se essa pessoa não entender, não buscar tratar isso tudo, ela pode entrar em um problema gigantesco com a ansiedade. E a ansiedade, gente, ela traz consigo sinalizações. Não é uma coisa que eu tenho que apenas brigar. Ela traz sinalizações. Sinalizações essas que às vezes nos jogam num sentido em que eu tenho que parar para entender a minha própria vida. Tenho que parar para entender o que é que está causando isso. Tenho que parar para me dedicar e me situar ao que de fato está trazendo esses problemas. Você estava falando agora há pouco da terapia, e a terapia é esse momento. Tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem uma dedicação, um esforço. Temos que colocar energia nas coisas para que a coisa aconteça. Claro. Aí eu estou vivendo um processo ansioso, crises e mais crises, problemas e mais problemas, de coisas que eu sei, de coisas que eu não sei, a história da minha vida toda bugada, toda deteriorada. Aí eu não paro para organizar isso. É como se a pessoa fosse masoquista, né? Gostasse do sofrimento ali, perdurado, né? Tem mais perguntas aqui. Um abraço, Anderson Murilo, um grande parceiro, nosso amigão, né, que nos ajuda muito aqui na nossa contabilidade. Tem uma pergunta dele também, tem uma pergunta aqui interessantíssima, mas eu queria fazer um recorte aqui para falar de algo assim, veja bem, às vezes, né, é muito simples, entre aspas, a solução de alguns problemas, porque assim, nós recebemos milhões de informações durante o dia, durante a semana, e essas informações elas não se perdem. Sim. O cérebro, ele foca naquilo que está dentro da sua percepção, daquilo que te fugir a palavra correta aqui, mas ele vai fazer com que as coisas que não são importantes se esqueçam, sejam esquecidas, e ele foca naquilo que é o seu trivial. Perfeito. Né? Se você é um contador, por exemplo, e se você recebe muita informação, ele vai focar naquilo que é de contabilidade para você. Sim.
Só que as outras informações, elas passam, mas estão no nosso inconsciente Arquivadas. arquivadas. Sim. E em algum dado momento, um gatilho pode ser disparado, Sim. E eu posso recorrer a esse arquivo que eu guardei. né? E aí pode ser complicações. Sim. Pode ser coisas boas, coisas ruins. Né? Interessante essa questão. Tá tão bom aqui, rapaz. Se eu pudesse ir até meia-noite, Gabriel. Mas eu vou. Ó, gente, já nós temos um sorteio aqui da Claro, tá? Você vai levar para sua casa um brinde da Claro, um kit. Gosta de churrasco, Gabriel? Gosto. Vai levar um kit churrasco aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. Uma pausazinha, ó. Um kit churrasco, ó, Gabriel. Coisa boa. Top, né? Aço inox. Será um kit churrasco para você tomar aí a sua... Ou melhor, tomar não, né? Comer a sua picanha, maminha, por aí vai. E vai levar também aqui, ó. Tem aqui um cooler. Cooler, hoje é duplo sorteio, tá, gente? Ah, que massa. Cooler para poder botar aqui suco, viu? Eu tomo suco, Gabriel. Tem gente que gosta Eu também. de Heineken, né? Mas enfim, tem duas perguntas aqui, Gabriel, super interessantes. Olha só, a primeira. Eu acho que só vai dar tempo pra gente responder essas duas. Tem muitas perguntas aqui. Gente, depois, Gabriel Reis. Tá? Dá seu arroba aí, Gabriel. Depois podem entrar em contato, gente. Na medida do possível, eu converso muito com as pessoas. Sou essa pessoa muito acessível, muito aberta a conexões, né? Eu entendo que eu tenho um propósito de ajudar pessoas, né? Trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, no que diz respeito à saúde mental, ajudar o outro de alguma medida. Entre em contato no WhatsApp ou no Instagram. Meu Instagram é @GabrielReisPC. Chega lá, segue. Tem lá meu WhatsApp, tudo certinho, onde a gente pode conectar, crescer em conhecimento e sanar também algumas dúvidas sobre a questão da ansiedade. Diga-se de passagem, Eduardo, eu tenho um curso online que se chama o ABC da Ansiedade. É 2 horas, onde eu trago passo a passo. Com mais clareza, né? Aqui tem muitas perguntas, muitas discussões que a gente está fazendo, muitos paralelos que nós estamos fazendo para entender o assunto, que é um assunto amplo, vasto. Mas eu tento sintetizar nesse curso, é um curso de 2 horas e pouquinho, que eu trago passo a passo. O que é ansiedade, como ela se manifesta, quais são as raízes da ansiedade, quais são os termos usados para os transtornos de ansiedade e possibilidades e técnicas de intervenção. Um curso que a pessoa faz no celular. Entra, compra o curso, faz o curso, tem todo o compreender sobre a questão da ansiedade com mais clareza e de uma forma muito simplificada, em um processo de pedagogia mesmo, de eu parar ali e ensinar o passo a passo do que é isso e de como uma pessoa pode ter essas ferramentas ao seu dispor para não ter ansiedade como um bicho de 7 cabeças. Hoje você é um especialista em ansiedade? Hoje é uma coisa que eu me dedico muito, né? Tanto na clínica como nos estudos, por conta da demanda das pessoas. A demanda das pessoas fez com que eu me posicionasse nesse nicho e pudesse hoje ter segurança e técnicas para lidar dentro de um processo terapêutico, obviamente. Uma pergunta aqui, olha, um termo que eu nem conhecia, viu? Fui diagnosticada com TPPP, tontura postural percentual persistente por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade, vivo tonta constantemente. O que faço? Se é um diagnóstico por conta da ansiedade, não é o problema o diagnóstico. Se eu for nas questões da ansiedade e tentar controlar e trazer uma intervenção nela, que é a raiz desse diagnóstico, obviamente esse diagnóstico não vai fazer mais sentido quando eu tratar a ansiedade. O que eu faço é buscar um bom psicólogo para tratar a ansiedade e todos os processos que existem por conta desse problema. Porque, entende? A ansiedade aí está sendo uma questão antecedente a esse transtorno que ela gerou. Que é como se fosse um transtorno de comorbidade. A pessoa tem um problema, por conta daquele problema, gera outro. Eu estava falando da questão da depressão, que a depressão não é igual à ansiedade, mas ela tem conexão, porque a pessoa passou por um transtorno de estresse pós-traumático. Uma situação que ela vivenciou, que ela não conseguiu dar conta daquilo, aquela informação toda hora volta na cabeça daquela pessoa, porque aquela situação foi traumática. Traumatizou aquela pessoa. Exemplo claro, né? Um assalto, uma situação que ela viu uma coisa muito grave. E aquela pessoa ficou presa naquela situação.
Toda vez que lembra, toda vez que rememora aquilo, todo ambiente ou pessoa que parece com a situação, ela evoca uma crise de ansiedade. A partir daí, uma pessoa que foi assaltada, por exemplo, ela desenvolve uma crise de ansiedade ou um transtorno de estresse pós-traumático, que toda vez que ela pensa em sair de casa e pegar o ônibus novamente, ela lembra do assalto. Toda vez que ela pensa em entrar em um novo relacionamento, ela lembra do antigo que traiu. Toda vez que essa pessoa pensa em entrar numa empresa nova, abrir um negócio próprio, ela lembra da vez que quebrou e da vez que não deu certo. E aquilo gera uma angústia, uma crise, que essa pessoa fica frustrada e acaba assumindo um contorno depressivo. De falta de prazer, energia e dedicação para a vida e um humor sempre rebaixado com a tristeza de estar amarrada dentro de um processo psíquico em nome da ansiedade que causou um problema. Mas não é o problema a ansiedade. É o evento que a pessoa não superou, a situação que a pessoa ainda não enfrentou. Nesse sentido, por exemplo, a pessoa que foi assaltada dentro de um ônibus, ela agora não quer mais pegar ônibus, só anda de Uber, a vida financeira começou a embolar porque está gasto demais. E agora, por estar gasto demais, ela não conseguir pegar Uber, não está conseguindo fechar a conta. O que ela está gastando de Uber é o que ela ganha no trabalho. Saiu do trabalho. Triste, depressiva em casa, não tem atividade, não tem nenhuma movimentação de vida, acaba entrando em um transtorno misto. Transtorno de ansiedade com um transtorno depressivo. Então a ansiedade pode levar alguém a um transtorno depressivo porque ela vai meio que tirando movimentações naturais se a pessoa não souber enfrentar aquele problema e enfrentar aquele desafio. Então não é a mesma coisa, mas pode causar um problema que tenha uma conotação mista, né? De um transtorno de ansiedade com articulações com a depressão. Perfeito, Gabriel. Tem gente pedindo parte 2 já, viu? Última pergunta, Gabriel, pra gente chegar ao nosso final, grande finale. Sobre focar em situações ruins. O cérebro, para nos proteger, prefere nos manter nas condições atuais, nos mantendo na zona de conforto, onde terá que se desafiar com o novo, e as resoluções de problemas. Na verdade, não é nem uma pergunta, é um comentário, né? Sim, é verdade. Que ele faz. E esse cérebro é sempre econômico, né? Psiquicamente falando, a gente gosta de poupar energia. Gostamos dessa energia reservada. Isso tem um princípio também histórico, né? Disso tudo. O homem, ele foi meio que treinado a ter uma cota de energia extra para qualquer eventualidade ruim que pudesse acontecer. Então esse homem pré-histórico, ele tinha que ter uma energia guardada, porque o leão, quando viesse, ele teria uma energia para colocar na pauta, porque a vida dele estava em risco. Então, a gente muda de ambiente, muda de época, e a mesma mentalidade nos acompanha, mas em contextos diferentes. Hoje trazendo um prejuízo às vezes, né? Porque muitas pessoas se vê hoje em um contexto que não conseguem fazer as coisas, não conseguem começar, continuar e concluir, porque tá nessa briga, nessa nova movimentação e processo de condicionamento cerebral de que o cérebro não é apenas um cérebro que gasta energia, mas um cérebro que tem que gastar energia em função de coisas que são necessárias. E a pessoa vive esse conflito, né? De se readaptar a uma nova realidade, porque o cérebro tem um princípio de economia psíquica, né? De guardar, de tudo aquilo que é tranquilo, calmo, quieto, o cérebro gosta daquilo. Nada de desafio, nada daquilo que vem tirar ele da zona de conforto, né? Por assim dizer. Faz sentido. Positivo. Muito bom, viu, Gabriel? Muito bom, né? A gente vai fazer o sorteio e você vai deixar aqui como tá ali, né? Dicas práticas. Sim. Dá uma luz aí para essa galera que tá passando por esse tempo de ansiedade. Já depois do nosso sorteio aqui. E vamos deixar, irmão, eu faço questão a gente fazer ansiedade 2.0 e a gente focar nas manifestações fisiológicas da ansiedade. Perfeito. Porque às vezes a pessoa tem uma manifestação tão forte de ansiedade que ela nem acredita que é algo somático, psicossomático, perfeito, né? Elas entendem que, não, eu tô infartando. Sim. Não é possível que isso seja
uma consequência emocional. emocional. Não acredito. Eu tô infartando, eu tô morrendo. É verdade. Né? A gente vai focar nisso, é importante a gente entender. Mas assim, se a gente vai abrir agora para dicas práticas, temos que ser justos. Dica prática. Ó, sua câmera é essa aqui, viu? Perfeito. Você aí que tá passando por um problema com ansiedade. A ansiedade já assumiu o controle, já assumiu o volante da sua vida, né? A ansiedade, ela vai viver, ela vai estar na viagem, ela vai estar dentro do carro. O quesito é você assumir o controle. Para isso, não entenda a ansiedade ou o problema com a ansiedade como o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É meio contraditório, mas tenha calma, se situe, entenda de que tem soluções para você equilibrar a sua vida no que diz respeito à ansiedade. A ansiedade tem sua parte boa, tem sua parte patológica e ruim. O que é preciso ser feito? Gabriel, eu quero uma coisa para hoje, para me organizar hoje. Talvez não seja possível. Quero uma coisa prática do dia a dia. Eu quero ser justo e honesto com você. Se você quer de fato organizar isso, procure ajuda. Procure um profissional que venha te ajudar a você enfrentar isso de uma forma original e contundente. Porque eu poderia estar aqui trazendo para você diquinhas simples. Você bota no Google aí, você vai achar 1001 dicas sobre ansiedade. Mas eu preciso entender você, o seu problema específico, que gera em você essas ansiedades, para que a gente tenha um movimento de intervenção específico para você. E para isso você precisa buscar ajuda. Quando a gente precisa de um remédio, o que a gente faz? Bate na porta da vizinha e pede um chá? Vai na padaria? Ou a gente vai no lugar certo, numa farmácia que forneça o que a gente precisa? Da mesma forma é com a ansiedade. Se você está com um problema de ansiedade, primeiro ponto, busque ajuda. Segundo ponto, se eu posso dar uma dica sobre ansiedade, entenda, tem solução. Ansiedade não é o fim do mundo. Você pode e consegue sim fazer com que a ansiedade não seja um problema na sua vida. Você precisa ter a interpretação correta de quem ela é, o motivo pelo qual ela está na sua vida. E terceiro ponto, e não menos importante, ninguém morre de crise de ansiedade. Se você acha que você vai morrer, que você vai cair dura, que vai infartar, ninguém morre de crise de ansiedade. E só de você entender que toda crise tem um início, meio e fim, você já fica mais tranquilo, entendendo que é uma coisa passageira, pontual, momentânea, que sinaliza algo. E se você quer resolver isso na raiz, eu volto para a primeira dica. Busca ajuda. Ok? Sucesso, viu? Sucesso, sucesso, sucesso. Se prepare. Ansiedade 2.0. Você vai saber a manifestação física da ansiedade, meu amigo. Justamente. E Top. vamos nessa. Vamos nessa. Vamos fazer um sorteio aqui, Gabriel? Vou pedir para você. A partir de agora, gente, é o seguinte: de 0 a 20, ou de 1 a 20, tá? De 1 a 20, você vai escolher o número e colocar aí no chat aí. De 1 a 20. E Gabriel vai sortear um número aqui. E se o número que você escolheu a gente tirar, você leva para casa aqui um brinde especial da Claro. Vamos lá? Vamos Liga nessa. aí, Gabriel. Deixa eu ver quem vai ser o ganhador aqui. Peguei 2, né? Número... Deixa eu ver. Não, peraí, rapidinho. Deixa eu ver se o pessoal já, antes de você Já conseguiu? colocar aqui. Deixa eu dar uma verificada aí. Eita, todo mundo esperando o brinde, viu? Vamos lá. Foi? Número 16. Número 16. Não saiu aqui. Tira outro, Gabriel. Outro. Vamos lá. Produção vai acompanhando aí para não perder aqui, viu? O número que eu mais gosto. Número 12. Eita. Bateu Também na não? trave, viu? Na trave? O próximo. Número 15.
Cristina Oliveira, minha amiga, você vai levar para casa esse kit churrasco aqui, ó. Vai fazer o seu churrasco aí com um brinde da Claro. Olha que maravilha, um brinde da Claro você vai levar, tá bom? Os números que aqui estão vão ainda concorrer, mais o cooler, né? Vamos lá, tira outro número, Gabriel. Agora é o cooler, né? É. Número 20. Opa! Bateu na trave, também não saiu 20. Tira o outro. Vamos lá. Número 14. 14. Eita pau, também não, bateu na trave. O pessoal Vai sair agora. Número 9. Saiu. Famosa pessoa. Oxe. Cristiane, você já. Foi 9? Foi. Ah, foi. Ela tirou 16 ou foi Ah, ela botou 2 números, né? Então, Cristiane, você já levou o seu, deixa para o outro, viu? 18? A 18, Brenda Luiza ganhou. Brenda, você cooler. vai levar um cooler, viu? Para sua casa, tá aqui, você vai levar. Ganhou. Gabriel, meu amigo, muito bom. Audiência lá em cima, as Eu pessoas que agradeço. gostaram demais aqui, eu tenho certeza disso. Foi muito enriquecedor. Top. Né? Fale um pouquinho mais uma vez, do seu evento, né? Que vai acontecer. Eu vou estar lá, com certeza. Eu e minha esposa, nós vamos estar lá, vamos conhecer de perto esse. Vai ser top. Vai, não tenho sombra de dúvidas. gostando. E também fale onde as pessoas podem encontrar o seu curso. Perfeito. Gente, @Gabriel Reis PC, meu Instagram. WhatsApp 0719 8259 4394. 0719 8259 4394. Qualquer dúvida, informação, estou aberto para a gente trocar, crescer em conhecimento e avançar juntos. Dia 5 de outubro estarei realizando um evento Inteligência Emocional, a arte da inteligência emocional. Um curso que serve para você que está passando por algum problema de nível emocional, de gestão das emoções, insegurança emocional, dependência emocional. Você que está aí num processo de profissional que não está muito bom, quer avançar, quer desbravar, quer empreender. Você que se vê diante de bloqueios emocionais, tem um potencial incrível e não consegue colocar isso em prática, não consegue executar isso. Você que está aí com a vivência do passado, preso lá no passado, situações traumáticas que você viveu e não consegue quebrar e avançar emocionalmente, esse evento é para você. Dia 5 de outubro, uma manhã, que iremos se dedicar a entender as ramificações da inteligência emocional e de como essas ferramentas na prática podem fazer um diferencial na nossa vida. Não é um evento onde eu estarei falando e vocês sentados, pelo contrário. Vai ser um evento de vivências, onde eu vou mostrar na prática com você, executando dinâmicas que pode desbloquear todas as questões e pendências que está trazendo prejuízo emocional na sua vida. E vai ser uma manhã fantástica de muita psicoeducação, compreensão, insights. Você vai conhecer pessoas novas. Vai ser uma manhã incrível. Dia 5 de outubro, pertinho ali do Salvador Shop, no auditório do Empresarial Niemeyer. Para chegar até lá, Gabriel, as pessoas se inscrevem. Tem uma inscrição onde você pode entrar em contato comigo no Instagram ou no WhatsApp, faz a inscrição do evento, valor R$ 97,00. Você pode passar no cartão. A casadinha quer chamar um amigo, uma amiga, R$ 167,00. E grupos a partir de 5 pessoas vai sair R$ 67,00 por pessoa. Um investimento que você vai estar fazendo no seu desenvolvimento pessoal. Uma manhã que vai ser top. Se eu fosse você, estivesse no lugar de alguém que estivesse planejando fazer um evento desse, eu iria. Tenho certeza disso. Vai ser, com certeza, muito grande. Vai ser bom. Eu costumo dizer o seguinte, que conhecimento, gente, gera grandeza. Verdade. Não tem outra. Se você passa a se conhecer, se você absorve conhecimento, com certeza você vai se tornar uma pessoa muito melhor
do que já é. Perfeito. Não é isso, investimento, é investimento. A terra que a gente tem que semear sem nenhum tipo de problema ou economia. É a terra do autoconhecimento, a terra do conhecimento de si, das ferramentas que a gente pode desenvolver emocionalmente, daquilo que a gente vai aprender e vai nos libertar de alguma coisa que está nos aprisionando ou nos segurando. Então é um investimento que você faz para você mesmo crescer e desbravar. Muito bom, muito bom. Hoje batemos recordes de tudo. Olha, gente, por favor, vocês coloquem o seu número de telefone, os ganhadores, coloca o número de WhatsApp aí no chat do YouTube para poder a gente entrar. Ah, tá, me perdoe. Entre em contato através, era o meu, né? O que a produção tá falando aqui. 99267-7777. 99267-7777. Fala com a gente, tá? Para poder marcar você vir pegar o seu brinde, tá bom? Se você quiser mais Gabriel Reis, já sabe, o evento dele vai acontecer, vai lá, tá bom? Se quiser ele aqui, entra lá no Instagram dele, @GabrielReis.bc e enche lá, ó, de comentário. Volta, Gabriel, volta, Gabriel. Vai te fazer. E ele vai atender esse pedido e vai estar aqui conosco de novo, tá bom, gente? Muito bom. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Gente, estamos juntos. Todas as semanas, conteúdos novos aqui no Fala Cajazeiras, tá? No Fala Tudo Podcast. Sucesso. Até a próxima. Vem pro Fish com pressão, Fit muita diversão. 12 GB de internet pra ninguém ficar na mão. Tem 3 GB pra irritar, YouTube em qualquer lugar. Pressão conecta mais pro seu corre não parar. Ouve só esse beat, vem também pro Fit. Com pressão o WhatsApp é sem limite. O Prezão mensal tem 15 GB de internet, sendo 3 exclusivos para YouTube, mais WhatsApp ilimitado. Com Prezão, você se conecta mais com seu corre. Pra onde vai ser nossa viagem? Pera. Vou pedir uma ajudinha pra Iá.